Olá, amigos e seguidores do canal, boa noite, bem-vindos. Aqui, Vitor Machado, do canal Vitor Man, Literatura Fantástica e de Terror. Bem-vindos a todos os antigos e os recém-chegados. Esses vão entrar certamente para a nossa comunidade, né? Seguir o canal. E a todo mundo eu peço like, se possível logo de saída, para não esquecer. Compartilhamento para amigos e aqueles comentários tão interessantes que normalmente vocês fazem. Hoje é sábado, 20 de abril, e nós vamos então, como de hábito, dar sequência no nosso projeto Lovecraft 2.0, que substituiu aquela primeira leitura de toda a obra do grande H.P. Lovecraft. E agora nós estamos nessa batida da 2.0, que vem a ser contos que ele mesmo, o mestre, escreveu em conjunto com outros escritores e obras dos membros do Círculo Lovecraft. Hoje é dia de obra compartilhada e nós voltamos à nossa Hazel Held. Já narramos 2 contos dela aqui. Vou botar aqui nos links, né, para vocês poderem dar uma relembrada. E hoje nós vamos para a que eu considero a melhor colaboração Hazel Lovecraft, que vem a ser O Homem de Pedra. Esse Homem de Pedra, ele é de 1932, publicado nesse mesmo ano, outubro, no número de outubro da Wonder Stories. Só para dar uma variada, né? Não foi na Weird Tales, mas é uma revista similar a Weird Tales, essa Wonder Stories. É uma outra pulp. A Hazel é uma escritora pulp, como vocês viram nas obras anteriores. E aqui, mais uma vez, ela deu uma sugestão de ideia, deu uma ideia de narrativa que o Lovecraft transformou num texto muito do bom, por sinal. Como eu disse, das compartilhadas com ela é a que eu mais gosto, esse Homem de Pedra. O que eu posso comentar a respeito da obra? Muitos comentam que essa obra aí, o Lovecraft, ele teve dificuldade de escrever porque ela lida com um tema que supostamente seria uma espécie de ponto fraco na carreira do Lovecraft. Ele não teria facilidade de escrever sobre ele. Eu não vejo bem assim. Primeiro, qual é o tema? O tema são relações amorosas. No caso do conto Homem de Pedra, é um triângulo amoroso. E o Lovecraft teria dificuldade de escrever sobre esse tipo de assunto. Eu não acho que é bem assim. Primeiro, tem a própria vida dele, né? O tipo de experiências que ele teve. Ele teve muito poucas experiências nesse campo. Ele se casou e se separou logo em seguida. Não era bem realmente a praia dele. Então, possivelmente, ele não coloca muito a miúde nas histórias essa temática romântica. Isso realmente não tem. Tem muito pouco. Vocês vão ver, tem alguns poucos casos, né? Mas a norma é não ter esse tipo de assunto. Mas nessa história, esse é o tom, é o assunto central. Toda a história roda em torno, tem lá os seus toques de mito Cthulhu, o cara tem o cultista lá, tem o livro de Aibon. Nunca deixa de ter essa conexão lá com o mito Cthulhu. Mas a história, isso é periférico, não precisaria. Se você retirar esses aspectos de mito Cthulhu da história, a história continua a mesma. É um triângulo amoroso com um fim muito ruim para os envolvidos, né? Claro que os mecanismos, se trata de uma vingança, né? Os mecanismos dessa vingança
são justamente aqueles que têm a conexão com o mito Cthulhu. Mas poderia não ter, na realidade isso não muda muito, né? Então o Lovecraft ele foi chamado a escrever sobre o tema romântico e se saiu muito bem, na minha opinião. Não tem nenhuma dificuldade de escrever sobre isso. Talvez não seja a preferência dele, como eu disse, mas nesse conto a questão ficou perfeitamente bem resolvida. E aí, claro que como é uma história de horror, vocês já podem imaginar N coisas que se desdobram aí dentro desse triângulo amoroso, uma vez que ele rola numa narrativa macabra, de fato, bem macabra. Eu imagino que vocês vão gostar bastante. É uma típica historinha pulp. Historinha, desculpe, não estou me desmerecendo em nada, porque eu adoro uma boa história pulp, como eu creio que vocês todos, né? Pelo menos é isso que se depreende dos resultados das postagens quando tem essa embocadura pulp, que é o caso de hoje, né? Bom, era isso que eu queria comentar sobre mais essa colaboração Lovecraft-Hazelheld. E vamos aqui voltar para aquelas nosso enigma para a semana que vem, quarta-feira que vem, como vocês todos já sabem, é interlúdio de terror, aquele momento em que a gente, entre uma postagem do mundo Lovecraft e outro, a gente posta histórias de grandes escritores da literatura universal em suas incursões pelo horror. Olha ela aí, a Babá Terror. A propósito, fez aniversário ontem, já tá velhinha. 11 anos. Muito Quem bem, quiser Babá. dar um parabéns, eu agradeço. É, mesmo que seja atrasado, né? Mas muito bem, então a história do interlúdio de terror da quarta-feira, dia 24 de abril, será, vou dar uma pista tão fácil que qualquer um vai descobrir. É o segundo caso de uma sequência de 6 casos, 6 contos, de um dos maiores escritores da literatura fantástica, um cara que era admirado por nada menos que pelo Lovecraft. Esse cara, nós já postamos muita coisa dele, sempre contos incrivelmente interessantes e sempre com muito bom resultado. E agora é mais um desses. Há algum tempinho atrás a gente narrou o primeiro caso desse conjunto de 6 contos desse autor aí. Já fica fácil de saber por quem seria, né? Quem seria o autor e qual seria o conto. Dessa sequência de 6 é o meu favorito. O personagem central, que é o ponto em comum em todos os 6 contos desse livro, ele no primeiro caso, ele é o protagonista indiscutível, ele que conduz a narrativa, ele conduz a investigação, ele vai lá e resolve o problema. Nesse segundo conto, ele já tem um papel um pouco mais distante do fulcro da história, né? Ele está conversando com um cara que foi de fato o protagonista. É uma história incrivelmente interessante. A sensação de horror é algo assim, tipo um vento frio. É uma coisa assim sutil que vai te capturando. É um conto genial, realmente, né? Alta literatura. Mas é isso aí. Então, hoje, O Homem de Pedra, a obra compartilhada por Lovecraft e Hazelheld. E na quarta-feira que vem, 24, vamos para esse segundo conto dessa sequência de 6 aí, que eu tenho certeza que vocês também vão gostar bastante. Então é isso aí. Grande abraço para todo mundo. Saudações, divirtam-se. Bom sábado. E vamos lá. Hazelheld, O Homem de Pedra, 1932, em parceria com H.P. Lovecraft. Saudações, fiquem bem. Até a próxima.
O Homem de Pedra, Hazel Held e H.P. Lovecraft, 1932, publicado em outubro deste ano na Wonder Stories. Ben Hayden sempre foi um sujeito teimoso, e ao ouvir sobre as estátuas estranhas no alto dos Adirondacks, nada poderia impedi-lo de vê-las. Fui seu conhecido mais próximo por anos, e nossa amizade à moda da mão e pítias nos tornou inseparáveis. Portanto, quando Ben decidiu firmemente ir, bem, tive que trotar junto como um fiel collie. Jack, ele disse, você conhece Henry Jackson, que estava numa cabana além do Lago Plácido devido àquela doença no pulmão? Bom, ele voltou ontem quase curado, mas tinha muito a dizer sobre certas situações demoníacas e estranhas lá em cima. Ele topou com o assunto por acaso, e ainda não podia ter certeza de que havia algo mais do que o caso de uma bizarra escultura. Mas mesmo assim, ficou com uma impressão incômoda. Parece que um dia ele estava caçando e encontrou uma caverna com o que aparentava ser um cão na entrada. Então, quando estava esperando o cão latir, ele olhou de novo e viu que a criatura não estava viva. Era um cão de pedra. Era uma imagem perfeita até o menor fio do pelo, ao ponto de ele não poder decidir se era uma estátua sobrenaturalmente engenhosa ou um animal petrificado. Estava quase com medo de tocá-lo quando percebeu que era certamente feito de pedra. Após um tempo, ele criou coragem para entrar na caverna, e lá teve um choque ainda maior. Pouco além da entrada havia outra figura de pedra, ou que parecia uma, mas desta vez era um homem. Jazia no chão, de lado, usava roupas e havia um sorriso peculiar na sua face. Desta vez, Henry não parou para tocá-lo, mas correu direto para o povoado, Mountain Top, você sabe. É claro que ele fez perguntas, mas que não trouxeram muitos esclarecimentos. Descobriu que era um assunto delicado, pois os nativos apenas balançavam a cabeça, cruzavam os dedos e murmuravam algo sobre o louco Dan, fosse lá o que fosse. Era demais para Jackson e, portanto, voltou para casa semanas antes do planejado. Ele me contou tudo porque sabia que sou aficionado por coisas estranhas e, curiosamente, fui capaz de desenterrar uma lembrança que se encaixava muito precisamente em sua história. Você se lembra de Arthur Wheeler, o escultor que era tão realista que as pessoas começaram a chamá-lo de fotógrafo sólido? Eu acho que você o conheceu rapidamente. Bom, na verdade, ele acabou naquela mesma parte dos Adirondacks. Passou muito tempo lá e então sumiu. Nunca foi visto novamente. Agora, se estátuas de pedra que parecem homens e cães estão aparecendo por aquelas bandas, parece-me que podem ser obras dele. Não importa o que os camponeses dizem ou se recusam a dizer sobre elas. É claro que um camarada com os nervos de Jackson poderia facilmente ficar assustado e perturbado com coisas como essas, mas eu teria feito muita investigação antes de fugir. De fato, Jack, vou para lá agora para ver as coisas e você pode vir comigo. Significaria muito encontrar Wheeler ou algumas de suas obras. De qualquer forma, o ar da montanha nos revigorará. Então, menos de uma semana depois, após uma longa viagem de trem e outra sacolejante de ônibus por um cenário primoroso de tirar o fôlego, chegamos a Mountain Top, no pôr do sol dourado de um anoitecer de junho. O povoado consistia apenas de algumas poucas casas, um hotel e a loja de variedades onde o ônibus nos deixou, e sabíamos que essa, provavelmente, seria uma fonte de informações. Como não podia deixar de ser, um grupo de desocupados reunia-se em frente à loja e, quando nos apresentamos como forasteiros em busca de alojamento, eles tiveram muitas indicações para oferecer. Apesar de não planejarmos nenhuma investigação até o dia seguinte, Ben não podia resistir à oportunidade de fazer, com cautela, algumas perguntas, ao notar a tagarelice senil de um dos desocupados. Ele sentiu, pela experiência prévia de Jackson, que seria inútil começar com referências a estátuas estranhas, mas decidiu mencionar Wheeler como alguém que conhecíamos e cujo destino, consequentemente, tínhamos o direito de saber. A multidão pareceu receosa quando Sam parou de amolar a faca e começou a falar, mas eles tiveram pouco motivo para alarme.
Até mesmo esse montanhês, velho e descalço, ficou apreensivo quando ouviu o nome de Wheeler, e apenas com dificuldade Ben pôde conseguir algo coerente dele. Wheeler? Ele resmungou. Oh, sim. Aquele camarada estava todo o tempo quebrando rochas e transformando em estátuas. Então vocês conheciam ele, hein? Bom, não há muito o que falar, eu já falei demais. Ele ficou na cabana do louco Dan nas colinas, mas não por muito tempo. Mas ele não o quis lá. Dan, quero dizer, mandou ele embora. Falava suave e gentil e deu em cima da mulher de Dan até que o velho demônio descobriu. Estava sempre junto dela, imagino. Mas ele pegou o trem de repente e foi embora e nunca mais a gente o viu. Dan deve ter falado para ele alguma coisa. Dan era curto e grosso. Péssimo camarada para se meter. Melhor ficar longe de lá, rapazes. Ele é coisa ruim nessa parte da colina. O humor do Dan estava ficando cada vez pior e ninguém mais viu ele. E nem sua mulher. Acho que ele trancou ela para que ninguém mais desse em cima dela. Enquanto Sam terminava de amolar a faca após mais algumas observações, Ben e eu trocamos olhares. Aqui certamente havia uma nova pista que merecia investigação intensiva. Decidimos nos hospedar no hotel e nos acomodamos o mais rápido possível, planejando mergulhar na selvagem região montanhosa no dia seguinte. Ao nascer do sol, começamos nossa expedição, cada um carregando uma mochila pesada com provisões e as ferramentas que acreditávamos poderiam ser úteis. O dia anterior tinha um ar quase estimulante de convite, apesar de uma fraca corrente que podia trazer chuva. A estrada da montanha rapidamente tornou-se íngreme e sinuosa, de modo que em pouco tempo nossos pés doíam consideravelmente. Após cerca de 3 quilômetros, deixamos a estrada, cruzando uma parede de pedra à direita, próximo a um enorme ulmeiro, e avançamos na diagonal rumo a uma inclinação mais íngreme, de acordo com o mapa e as direções que Jackson havia preparado para nós. Foi uma viagem rústica e breve, e sabíamos que a caverna não poderia estar longe. No final, chegamos à abertura repentinamente. Uma fenda negra nos arbustos crescidos, onde o chão subia abruptamente, e ao lado, próximo a uma piscina rasa na rocha, uma pequena figura paralisada jazia, rígida, como se rivalizando sua própria petrificação bizarra. Era um cão cinzento ou uma estátua de cão, e conforme nosso sobressalto simultâneo desaparecia, mal sabíamos o que pensar. Jackson não havia exagerado em nada e não podíamos acreditar que a mão de algum escultor tivera sucesso em produzir tal perfeição. Cada fio do magnífico pelo do animal parecia distinto e os das costas estavam eriçados, como se alguma coisa desconhecida o tivesse pegado desprevenido. Ben, finalmente, quase tocando de forma gentil a delicada pele pétrea, exclamou num misto de admiração e espanto. Bom Deus, Jack, mas isso não pode ser uma estátua. Olhe, todos os pequenos detalhes e o jeito que o pelo está. Não há nenhuma técnica de Wheeler aqui. Isto é um cão de verdade, embora apenas os céus saibam como ficou nesse estado. Exatamente como pedra, sinta você mesmo. Você supõe que há algum gás estranho que às vezes sai da caverna e faz isso com a vida animal? Deveríamos averiguar mais nas lendas locais. E se esse é um cão de verdade, ou era um cão de verdade, então o homem dentro deve ser verdadeiro também. Foi com boa dose de solenidade, quase medo, que rastejamos pela boca da caverna. Ben liderava. A entrada não tinha mais que uns 90 centímetros de largura, e logo a gruta estendia-se para os lados, formando uma úmida câmara sombria, coberta com pedregulhos e detritos. Por um tempo não podíamos ver quase nada, mas conforme nos erguíamos e forçávamos nossos olhos, começamos lentamente a discernir uma figura no chão na escuridão à frente. Ben atrapalhou-se com a lanterna e hesitou por um momento antes de focá-la na figura prostrada. Tínhamos pouquíssima dúvida de que a coisa rochosa fora uma vez um homem, e algo nesse pensamento nos deixou perplexos e assustados. Quando Ben finalmente lançou o facho de luz, vimos que a coisa jazia de lado, de costas para nós. Era evidentemente do mesmo material que o cão lá fora, mas estava vestido com restos apodrecidos e não petrificados de rústicas roupas esportivas.
Dominando o medo, nos aproximamos para examinar aquilo. Ben deu a volta para vislumbrar o rosto oculto. Nenhum de nós poderia estar preparado para o que Ben viu quando iluminou a fisionomia rochosa. Seu grito foi totalmente perdoável e não pude evitar ecoá-lo ao pular para seu lado e compartilhar a visão. Mesmo assim, não era nada horrível ou intrinsecamente apavorante. Foi meramente uma questão de reconhecimento, porque além da menor sombra de dúvida, a fria figura de rocha, com sua expressão, um misto de espanto e amargura, fora, uma vez, nosso conhecido Arthur Wheeler. Algum instinto nos mandou, cambaleando e rastejando, para fora da caverna e rumo à ladeira íngreme, até um ponto de onde não podíamos ver o sinistro cão de pedra. Não sabíamos o que pensar, pois nossos cérebros estavam agitados com conjecturas e apreensões. Bem que conhecia Wheeler bem, estava particularmente desconcertado e parecia estar juntando algumas peças que me passaram despercebidas. De novo e de novo, conforme parávamos no declive verde, ele repetia: Pobre Arthur, pobre Arthur. Mas só quando ele murmurou o nome Louco Dam, me lembrei da encrenca em que, de acordo com o velho Sam Poole, Wheeler se meteu antes de desaparecer. O Louco Dam, Ben inferiu, sem dúvida adoraria ver o que aconteceu. Por um momento imaginamos que o ciumento anfitrião podia ter sido responsável pela presença do escultor naquela caverna maligna, mas o pensamento se foi tão rapidamente quanto veio. O que mais nos intrigava era explicar o fenômeno propriamente dito. Que emanação gasosa ou vapor mineral poderia ter provocado tal transformação em um tempo tão relativamente curto estava completamente além de nossa compreensão. A petrificação normal, sabemos, é um lento processo químico de reposição que requer longas eras para se completar. Mesmo assim, aqui estavam duas imagens de pedra que haviam sido seres vivos, ao menos Wheeler havia sido, apenas algumas semanas antes. Conjecturas eram inúteis. Evidentemente, nada restava além de notificar as autoridades e deixá-las adivinhar o que pudessem, e mesmo assim, no fundo da mente de Ben, a ideia sobre o Louco Dam persistia. Deste modo, seguíamos nosso caminho de volta para a estrada. Porém, Ben não retornou ao povoado, mas olhou para cima na direção em que o velho Sam havia dito que a cabana de Dan ficava. Era a segunda casa do povoado, o velho dissera, e ficava à esquerda, muito longe da estrada, num bosque de carvalhos. Antes que eu percebesse, Ben estava me arrastando rumo à estrada arenosa, passando por uma fazenda maltratada e entrando numa região quase selvagem. Não me ocorreu protestar, mas senti certa sensação de ameaça crescente, conforme os sinais familiares de agricultura e civilização ficavam mais e mais escassos. Finalmente, o começo de um caminho estreito e mal cuidado abriu-se à esquerda, enquanto o telhado pontudo de uma construção miserável, sem pintura, exibia-se além das árvores semi-mortas. Esta, eu sabia, devia ser a cabana do Louco Dam, e me perguntei se e por que Wheeler teria escolhido lugar tão desprezível para seu quartel-general. Estremeci ao caminhar por aquela trilha pouco convidativa, cheia de ervas daninhas, mas não podia ficar para trás quando Ben avançava determinado e começava a bater com força à porta frágil, cheirando a mofo. Não houve resposta para a batida, e algo no eco causou-me uma série de calafrios. Ben, no entanto, estava tranquilo, e de imediato começou a circular a casa em busca de janelas abertas. A terceira que ele forçou, no fundo da sinistra cabana, mostrou-se fácil de ser aberta, e após um empurrão e um pulo vigoroso, ele estava dentro e me ajudando a entrar. O quarto por onde entramos estava cheio de calcário e de blocos de granito, ferramentas de esculpir e modelos de barro, e percebemos de imediato que tinha sido o estúdio de Wheeler. Até então não tínhamos encontrado nenhum sinal de vida, mas um odor abominável, empoeirado, agourento, pairava sobre tudo. À esquerda havia uma porta aberta, evidentemente levando a uma cozinha no lado da chaminé da casa. Para lá Ben se encaminhou, procurando qualquer coisa significativa no último habitat de seu amigo. Ele atravessou a soleira da porta bem na minha frente, de modo que não pude ver de imediato, o que o fez parar de repente e deixar escapar um fraco grito de horror.
No instante seguinte, porém, eu vi e repeti seu grito tão instintivamente como na caverna, porque aqui, nessa cabana, longe de quaisquer profundezas subterrâneas que poderiam produzir estranhos gases e criar estranhas mutações, havia duas figuras rochosas que eu logo soube que não eram produtos do cinzel de Arthur Wheeler. Numa rústica poltrona em frente à lareira, presa numa posição pela longa tira de couro cru de um chicote, estava a forma de um homem desleixado, idoso e com um olhar de terror inefável no maligno rosto petrificado. No chão a seu lado jazia a figura de uma mulher graciosa, cuja face indicava considerável juventude e beleza. Sua expressão parecia ser de sardônica satisfação, e perto de sua mão direita, aberta, havia um grande balde de lata, um pouco manchado por dentro, como se por um sedimento escuro. Não fizemos nenhum movimento para nos aproximar daqueles corpos petrificados e não falamos nada, exceto as mais simples conjecturas. Que este fora o louco Dan e sua esposa, não poderíamos duvidar. Mas como explicar o estado em que estavam era outro assunto. Conforme olhávamos, horrorizados ao redor, vimos a rapidez com a qual o desfecho devia ter ocorrido, pois, para nós, a despeito de uma pesada camada de poeira, tudo parecia estar de acordo com as atividades domésticas corriqueiras. A única exceção a essa regra de casualidade era a mesa da cozinha, em cujo centro, limpo, como se para chamar a atenção, via-se um livro fino, mantido no lugar por um funil de lata bem grande. Aproximando-se, Ben viu que era um tipo de diário ou uma relação de datas e de eventos escrita por mão com pouca ou nenhuma prática. As primeiras palavras prenderam minha atenção e, antes que 10 segundos tivessem passado, ele estava devorando o texto quase sem respirar. Eu também lia avidamente, olhando sobre seu ombro. Conforme líamos, na atmosfera menos repugnante do cômodo ao lado, muitas coisas obscuras tornaram-se terrivelmente claras para nós e estremecemos com uma mistura de complexas emoções e de puro horror. Isso é o que lemos e o que o legista leu depois. O público viu uma versão altamente distorcida e sensacionalista nos jornais de quinta categoria, que não tem mais que uma pequena fração do terror genuíno que o texto original provocou em nós. Conforme desvendávamos aquele horror, sozinhos naquela cabana úmida, entre as colinas selvagens, junto a duas monstruosas anormalidades de pedra espreitando no silêncio fúnebre do outro quarto. Quando terminamos, Ben colocou o livro no bolso com um gesto de repulsa, e suas primeiras palavras foram: "Vamos dar o fora." Em silêncio e tensos, cambaleamos até a frente da casa, destrancamos a porta e começamos a longa caminhada de volta para o povoado. Havia muitas declarações a fazer e questões a responder nos dias que se seguiram. E não penso que eu ou Ben, um dia, nos livraremos dos efeitos da experiência atormentadora. E nem algumas das autoridades locais e repórteres da cidade que se envolveram, mesmo tendo queimado certo livro e muitos papéis encontrados nas caixas do sótão e destruído diversos aparelhos nas mais profundas partes daquela sinistra caverna na encosta. Mas aqui está o texto propriamente dito. Novembro 5. Meu nome é Daniel Morris. Nas redondezas me chamam de Louco Dan, porque acredito em poderes nos quais ninguém mais acredita hoje em dia. Quando subo ao Thunder Hill para executar o banquete das raposas, eles pensam que sou louco, exceto o pessoal do interior, que tem medo de mim. Eles tentaram impedir que eu sacrificasse um bode negro no Halloween, e sempre frustraram a minha realização do grande rito que abriria o portal. Eles deveriam agir de outro modo, pois sabem que eu sou um Van Cauren, por parte de mãe, e qualquer um nesse lado do Hudson pode dizer o que os Van Cauren passam de geração em geração. Viemos de Nicholas Van Cauren, o mago, que foi enforcado em Vistgard em 1587, e todos sabem que ele fez uma barganha com o Homem Negro. Os soldados nunca encontraram o seu livro de Aibon,
quando queimaram sua casa, e seu neto, William Van Couren, o trouxe quando veio a Hezenlaervik e posteriormente cruzou o rio para Esopus. Pergunte a qualquer um em Kingston ou Hurley o que a linhagem de William Van Couren pode fazer com as pessoas que se metessem no seu caminho. Também pergunte a eles se o meu tio Hendrik não deu um jeito de conseguir o livro de Aibon quando o expulsaram da cidade e ele subiu o rio até esse lugar com a sua família. Estou escrevendo isto e vou continuar escrevendo porque quero que as pessoas saibam a verdade após minha morte. Também tenho medo de ficar realmente louco se não colocar os pingos nos is. Tudo está contra mim e se continuar desse jeito, terei que utilizar os segredos no livro e invocar certos poderes. 3 meses atrás, aquele escultor, Arthur Wheeler, veio a Mountain Top e eles o enviaram a mim, porque sou o único homem no lugar que sabe qualquer coisa, exceto lavoura, caça e extorquir pensionistas de verão. O camarada parecia interessado no que eu tinha a dizer e fez uma oferta para ficar aqui por $13 semanais, com refeições. Eu lhe forneci o quarto dos fundos, ao lado da cozinha, para seus pedaços de pedra e suas ferramentas, e arranjei com Nate Williams para providenciar os blocos de rocha de que ele precisava e transportá-los em uma carroça puxada por uma parelha de bois. Isso foi há 3 meses. Agora sei porque aquele maldito filho do inferno aceitou tão rápido o lugar. Não foi minha conversa de jeito nenhum, mas a aparência da minha esposa, Rose, a filha mais velha de Osborne Chandler. Ela é 16 anos mais jovem que eu e está sempre dando em cima dos camaradas na cidade. Mas sempre demos um jeito de nos darmos bem o suficiente, embora ela evitasse me ajudar com os ritos da festa da cruz e dos santos, até que esse rato sujo apareceu. Posso ver agora que o Wheeler está ganhando seu coração e fazendo-a se afeiçoar tanto a ele que ela mal olha para mim, e suponho que ele tentará fugir com ela, cedo ou tarde. Mas ele é lento, como todos os cães ardilosos e refinados, e tenho bastante tempo para pensar no que fazer a respeito. Nenhum deles sabe que suspeito de algo, mas antes do que esperam, ambos descobrirão que não compensa destruir a casa de um Van Couren. Prometo a eles muita criatividade no que farei. Novembro 25, dia de ação de graças. Essa é uma piada muito boa, mas terei algo de que ser grato quando terminar o que comecei. Não há dúvidas de que o Wheeler está tentando roubar minha esposa. Por ora, no entanto, vou deixá-lo continuar sendo um pensionista célebre. Peguei o livro de Aibon no velho baú do tio Hendrik no sótão, semana passada, e estou procurando por algo bom que não exigirá sacrifícios que não posso fazer nessas redondezas. Quero algo que acabe com esses 2 traidores covardes e ao mesmo tempo não me meta em encrencas. Se tivesse os contornos de um drama, melhor ainda. Pensei em invocar a emanação de Yoth, mas isso necessita do sangue de uma criança e devo ter cuidado com os vizinhos. A decadência verde parece promissora, mas seria um tanto desagradável para mim, tanto quanto para eles. Não gosto de certas visões e odores. Dezembro 10. Eureka! Descobri a coisa perfeita, finalmente! A vingança é doce, e este é o clímax perfeito. Wheeler, o escultor, isto é bom demais. Sim, de fato, aquele maldito covarde vai produzir uma estátua que venderá mais rápido do que qualquer uma das coisas que ele vem esculpindo nessas últimas semanas. Um realista, é? Bem, não faltará nenhum realismo ao novo estatuário. Descobri a fórmula em um suplemento no manuseio do verso da página 679 do livro. Pela escritura à mão, julgo que foi inserido por meu tataravô Barelt Picterse Van Couren, aquele que desapareceu de Nova Paltz em 1893. Yab Shub-Niggurath, o bode com as 1000 crias. Para ser sucinto, descobri uma forma de transformar aqueles ratos miseráveis em estátuas de pedra. É absurdamente simples e depende mais de pura química do que de poderes externos.
Se não posso conseguir a coisa certa, posso fermentar uma bebida que passará por vinho caseiro e um gole transformará qualquer ser menor que um elefante. O resultado é uma espécie de petrificação infinitamente acelerada. A bebida enche todo o sistema com sais de cálcio e bário e substitui células vivas por matéria mineral tão rápido que nada pode detê-la. Deve ter sido uma daquelas coisas que o tataravô conseguiu no grande Sabá, no Pão de Açúcar nos Catskills. Coisas estranhas costumavam ocorrer lá. Me parece que ouvi sobre um homem em Nova Paltz, o escudeiro Hasbrouck, transformado em estátua ou algo semelhante em 1834. Ele era um inimigo dos Van Cauran. A primeira coisa que devo fazer é encomendar de Albany e de Montreal os 5 produtos químicos de que preciso. Terei muito tempo para fazer experimentos depois. Quando tudo acabar, juntarei todas as estátuas e as venderei como sendo obra de Wheeler para pagar sua diária atrasada. Não seria natural para ele, sempre realista e egoísta, fazer um autorretrato em pedra e utilizar minha esposa como outro modelo, como de fato realmente vem fazendo nos últimos 15 dias? Confio em que o público estúpido não vai perguntar de que pedreira a bizarra estátua de pedra veio. Dezembro 25, Natal. Paz na terra e assim por diante. Esses 2 porcos estão se comendo com os olhos, como se eu não existisse. Eles devem achar que sou surdo, mudo e cego. Bom, o sulfato de bário e o cloreto de cálcio chegaram de Albany na terça passada, e os ácidos, catalisadores e instrumentos estão para chegar de Montreal a qualquer dia. Os moinhos dos deuses e tudo mais. Vou fazer o trabalho na caverna de Allen, perto da parte baixa da floresta, e ao mesmo tempo vou fazer o vinho, bem às claras, no porão. Deve haver uma desculpa para oferecer uma nova bebida, embora não exija muito planejamento enganar aqueles palermas alucinados. A dificuldade será fazer Rose beber vinho, pois ela finge não gostar. Quaisquer experimentos que eu fizer em animais será na caverna, e ninguém pensa em ir lá no inverno. Cortarei um pouco de madeira para justificar meu tempo fora. 1 ou 2 pequenos carregamentos vão mantê-los alheios a tudo. Janeiro 20. É mais difícil do que imaginava. Depende muito das proporções exatas. O material veio de Montreal, mas tive que mandar trazer medidores melhores e uma lâmpada de acetileno. Está todo mundo curioso no povoado. Gostaria que o posto dos Correios não fosse na loja de Steenwick. Estou tentando várias combinações nos pardais que bebem e se banham na poça em frente à caverna, quando a água derrete. Às vezes eles morrem, mas às vezes eles voam para longe. Obviamente deixei passar alguma reação importante. Suponho que Rose e aquele oportunista estão aproveitando minha ausência, mas posso me dar o luxo de deixá-los. Não pode haver dúvida quanto ao meu sucesso no final. Fevereiro 11. Consegui, finalmente! Coloquei uma pequena quantidade que acabei de produzir na pequena poça, hoje bem derretida, e o primeiro pássaro que bebeu tombou, como se tivesse levado um tiro. Eu o peguei um segundo depois, e era um perfeito pedaço de pedra, até as menores garras e penas. Nenhum músculo mudou desde que foi envenenado. Portanto, deve ter morrido no instante que a substância entrou em seu estômago. Não esperava que a petrificação viesse tão rápido, mas um pardal não é um teste bom para se ver como a substância agiria num animal maior. Devo conseguir algo maior para testar, pois deve ter a força correta quando eu der para aqueles porcos. Acho que Rex, o cachorro de Rose, servirá. Vou trazê-lo comigo na próxima vez e direi a ela que um lobo cinzento o atacou. Ela o tem em alta consideração e não devo lamentar por dar-lhe algo para chorar antes do grande acerto de contas. Devo ter cuidado ao guardar esse livro. Rose às vezes bisbilhota os lugares mais estranhos. Fevereiro 15. Chegando perto. Tentei em Rex e funcionou como um feitiço, com apenas o dobro da potência. Preparei a poça de rocha e o fiz beber. Ele parecia saber que algo estranho o havia atingido, pois eriçou os pelos e rosnou.
Mas era um pedaço de pedra antes que pudesse virar a cabeça. O soluço deveria ser mais forte, e para um ser humano deve ser muito mais forte. Acho que estou pegando o jeito agora e estou pronto para aquele frouxo do Wheeler. A substância parece não ter sabor, mas para ter certeza vou misturar no vinho que estou fabricando em casa. Gostaria de ter mais certeza quanto à insipidez, para que pudesse dar a Rose com água, sem precisar fazê-la beber vinho. Pegarei os dois separadamente, Wheeler aqui em cima e Rose em casa. Já fiz um soluço forte e tirei da frente da caverna todos os objetos estranhos. Rose choramingou como um cachorrinho quando eu disse a ela que um lobo atacou Rex e Wheeler derramou muita simpatia. Março 1º. Yahilé! Salve o Lorde Tsatoga! Eu peguei o filho do inferno finalmente. Disse a ele que encontrei uma nova saliência de calcário quebradiço e ele trotou atrás de mim como o cão covarde que é. Tinha a substância com sabor de vinho numa garrafa na cintura e ele estava agradecido por um gole quando chegamos. Engoliu sem piscar os olhos e caiu antes que se pudesse contar até 3. Mas ele viu que obtive minha vingança, pois fiz uma expressão que ele não poderia deixar de perceber. Vi o olhar de entendimento tomando conta de seu rosto conforme ele caía de joelhos. Em 2 minutos era pedra sólida. Carreguei-o para dentro da caverna e pus a figura de Rex do lado de fora de novo. Aquela figura eriçada do cão ajudará a espantar as pessoas. Está chegando a época dos caçadores da primavera e, ademais, há um maldito tuberculoso chamado Jackson numa cabana acima da colina que bisbilhota muito na neve. Não quero que meu laboratório e dispensa sejam encontrados ainda. Quando cheguei à casa, disse a Rose que Wheeler recebeu um telegrama no povoado convocando-o subitamente de volta. Não sei se ela acreditou em mim ou não, mas não importa. Para manter as aparências, empacotei as coisas de Wheeler e as levei para a colina, dizendo a ela que iria enviá-las para ele em seguida. Coloquei-as no poço seco, no lugar abandonado de Rapelier. Agora é a vez de Rose. Março 3. Não consigo fazer Rose beber vinho. Espero que a substância seja sem sabor o suficiente para passar despercebida na água. Tentei no café e no chá, mas ela forma um precipitado e não pode ser usada dessa forma. Se usá-la na água, terei que diminuir a dose e confiar numa ação mais gradual. O senhor e a senhora Hugh nos visitaram esta tarde e deu trabalho manter a partida de Wheeler longe da conversa. Não deve se espalhar que falamos que ele foi chamado de volta a Nova York quando todo mundo no povoado sabe que nenhum telegrama veio e que ele não partiu no ônibus. Rose está agindo de modo muito estranho sobre o assunto. Terei que arrumar uma confusão com ela e mantê-la trancada no sótão. O melhor jeito é tentar obrigá-la a beber o vinho adulterado e, se ela ceder, melhor. Março 7. Comecei com Rose. Ela não bebia o vinho, então peguei o chicote e a conduzi até o sótão. Ela nunca voltará viva. Eu dou a ela um prato de pão salgado e carne salgada e um balde de água ligeiramente adulterada 2 vezes por dia. A comida salgada deverá fazê-la beber muito e não deve levar muito tempo até fazer efeito. Não gosto do jeito que ela grita por Wheeler quando estou na porta. O resto do tempo ela fica em absoluto silêncio. Março 9. É muito peculiar como a substância está demorando a fazer efeito em Rose. Terei de fazê-la mais forte. Provavelmente ela nunca sentirá o sabor com todo o sal que tenho dado a ela. Bom, se não fizer efeito, há muitos outros caminhos a recorrer. Mas eu gostaria de executar este ótimo plano de estátua. Fui à caverna esta manhã e tudo está bem por lá. Às vezes, escuto os passos de Rose no teto e acho que estão ficando cada vez mais arrastados. A substância está com certeza funcionando, mas é muito demorado. Não é forte o suficiente. De agora em diante, aumentarei rapidamente a dose. Março 11. É muito estranho. Ela ainda está viva e se movendo. Terça-noite a escutei arranhando uma janela. Então subi e lhe dei uma surra de chicote.
Ela age de forma mais obstinada do que assustada, e seus olhos parecem inchados. Mas ela nunca poderia lançar-se ao chão daquela altura, e não havia em que ela pudesse agarrar-se para descer. Tive sonhos à noite devido a seus passos lentos e arrastados no andar de cima, o que me punha nervoso. Às vezes acho que ela mexe na fechadura da porta. Março 15. Ainda viva, a despeito de todo o aumento da dose. Há algo esquisito nisso. Agora ela rasteja e não caminha com muita frequência, mas o som de seu rastejar é horrível. Ela arranha as janelas também e mexe na porta. Deverei matá-la com um chicote se isso continuar. Estou ficando com muito sono. Me pergunto se Rose está ciente da situação de alguma forma, mas ela deve estar bebendo a substância. Esta sonolência é anormal. Acho que o estresse está me atingindo. Estou sonolento. Aqui a escrita rígida se transforma num vago rabisco, dando lugar a uma nota, numa escrita mais firme, evidentemente feminina, indicando grande tensão emocional. Março 16, 4 da manhã. Isso foi adicionado por Rose C. Morris, prestes a morrer. Por favor, notifiquem meu pai, Osborne E. Chandler, Rota 2, Mountain Top, New York. Acabei de ler o que o animal escreveu. Eu tinha certeza de que ele tinha assassinado Arthur Whelan, mas não sabia como, até ler este caderno horrível. Agora sei do que escapei. Percebi que a água tinha um gosto estranho, portanto não tomei mais depois do primeiro gole. Joguei tudo pela janela. Aquele pequeno gole me deixou semi-paralisada, mas ainda consigo me mover. A sede era terrível, mas comia o mínimo possível da comida salgada e consegui um pouco de água, colocando algumas velhas panelas e pratos que estavam aqui em lugares onde havia goteiras no teto. Houve 2 grandes chuvas. Percebi que ele estava tentando me envenenar, apesar de não saber como era o veneno. O que ele escreveu sobre mim e ele próprio é mentira. Nunca fomos felizes juntos e acho que me casei com ele apenas porque estava sob o efeito de um desses feitiços que ele é capaz de lançar nas pessoas. Imagino que ele me hipnotizou tanto quanto meu pai, pois meu pai sempre o odiou. Temeu e suspeitava de pactos sombrios com o demônio. Meu pai uma vez o chamou de cria do demônio e ele estava certo. Ninguém nunca saberá o que eu passei com sua esposa. Não era meramente crueldade comum, apesar de Deus saber que ele era cruel o suficiente. E me batia frequentemente com um chicote de couro. Era mais do que qualquer um nessa época poderá compreender. Ele era uma criatura monstruosa e praticava todo tipo de cerimônia infernal transmitida pelos parentes de sua mãe. Ele tentou me fazer ajudá-lo nos rituais e sequer ouso insinuar o que eram. Eu me recusava, então ele me espancava. Seria blasfêmia dizer o que ele tentava me obrigar a fazer. Posso dizer que ele era um assassino, mesmo naquela época, pois sei o que ele sacrificou uma noite na Colina do Trovão. Ele, com toda certeza, era a cria do demônio. Tentei fugir 4 vezes, mas ele sempre me capturava e me espancava. Ele também tinha algum tipo de controle sobre minha mente e até mesmo sobre a mente do meu pai. Quanto a Arthur Whelan, não tenho nada do que me envergonhar. Nós nos amávamos, mas de forma honrada. Ele me deu o primeiro tratamento gentil que tive desde que deixei meu pai e desejava ajudar-me a escapar das garras daquele diabo. Ele conversou inúmeras vezes com meu pai e iria me ajudar a ir para o oeste. Após o meu divórcio, iríamos nos casar. Desde que aquele bruto me trancou no sótão, planejo escapar e matá-lo. Sempre mantive o veneno comigo em caso de conseguir escapar, encontrá-lo adormecido e dar a ele de alguma forma. No início, ele acordava facilmente quando eu mexia na fechadura da porta e testava as condições das janelas. Mas depois, ele começou a ficar cansado e a dormir mais profundamente. Sempre pude dizer pelo seu ronco quando ele estava adormecido. Essa noite, ele adormeceu tão rapidamente que eu forcei a fechadura sem acordá-lo. Foi difícil descer as escadas com minha paralisia parcial, mas consegui.
Eu o encontrei aqui, com a lâmpada acesa, adormecido na mesa onde ele estava escrevendo este livro. No canto estava o longo chicote de couro com o que me espancava com tanta frequência. Eu o usei para amarrá-lo à cadeira. Dessa forma, não poderia mover um músculo. Eu lacei seu pescoço e assim poderia colocar qualquer coisa pela sua garganta sem que resistisse. Ele acordou exatamente quando eu estava terminando e imagino que percebeu na hora o que estava ocorrendo. Gritou coisas assustadoras e tentou entoar fórmulas místicas, mas o sufoquei com a toalha de pratos da pia. Então vi esse livro em que estava escrevendo e parei para lê-lo. O choque foi terrível e quase desmaiei 4 ou 5 vezes. Minha mente não estava preparada para tais coisas. Após lê-lo, falei com aquele diabo por 2 ou 3 horas sem parar. Disse tudo o que queria dizer durante todos esses anos em que fui sua escrava e muitas outras coisas que tinham a ver com o que li naquele livro horrível. Ele parecia quase roxo quando acabei e acho que ele estava semi-delirante. Então, peguei um funil do guarda-louça e enfiei na sua boca após retirar a mordaça. Ele sabia o que eu estava prestes a fazer, mas estava indefeso. Eu tinha trazido o balde com a água envenenada e, sem receio, derramei uma boa porção no funil. Deve ter sido uma dose bem forte, pois quase de imediato vi aquele bruto começar a enrijecer e se transformar num entorpecido cinza rochoso. Em 10 minutos sabia que ele seria pedra sólida. Não podia suportar tocá-lo, mas o funil de lata tiniu horrivelmente quando o puxei de sua boca. Gostaria de poder ter dado àquela cria do demônio uma morte mais dolorosa e prolongada. Mas, de certo modo, esse foi o jeito mais apropriado para ele. Não há mais nada a dizer. Estou semi-paralisada e, com o ato assassinado, não tenho por que viver. Devo finalizar tudo bebendo o resto do veneno, após colocar esse livro em um lugar onde será encontrado. Em 1/4 de hora deverei ser uma estátua de pedra. Meu único desejo é ser enterrada ao lado da estátua que era a Ata, quando for encontrada naquela caverna onde o demônio o deixou. O pobre e fiel Rex deve jazer aos nossos pés. Não me importa o que farão com o demônio de pedra amarrado na cadeira. Fim.